Vou te mostrar 4 estratégias que em 3 anos vão te garantir reprodutores confirmados, mesmo com pouco dinheiro. E sendo ainda mais específico, com apenas 10 gaiolas e um espaço de 6 por 8, que foi como comecei anos atrás. Eu tinha apenas um galo frenteiro e uma galinha barrigueira confirmados. E com esse casal, formei uma linhagem que se destacou e muito para aquela época. Se eu tivesse que recomeçar agora, usando apenas um casal inicial, a primeira estratégia que eu usaria é a mais óbvia. Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre o assunto. E é a junção do melhoramento genético mais o manejo e a alimentação correta. E para a gente não perder tempo, eu não vou falar aqui nesse vídeo para não ficar repetitivo. Eu vou deixar na descrição alguns vídeos que eu falo sobre o assunto. No final vocês vão lá para complementar essa primeira parte do vídeo. E ainda aqui nesse vídeo, eu vou te mostrar o manejo para usar apenas essas 10 gaiolas nesses 3 anos do nosso trabalho. A segunda estratégia é a rigidez extrema, eliminar todas as aves que não evoluíram ou que já não têm mais serventia para o nosso trabalho. Ou seja, o que é isso? Durante o nosso trabalho vamos fazer vários cruzamentos e para aproveitar ao máximo o espaço que a gente tem, sempre que formos avançando na tabela, vamos eliminar todas as aves que não evoluíram e também aquelas aves que já não têm mais serventia. Por exemplo, vai ter um ponto da tabela que vamos poder descartar o macho inicial, que vamos poder descartar todas as aves do grupo 1, e assim conforme vamos avançando na tabela, nos trabalhos de cruzamentos, essas aves que já não têm mais serventia, vamos eliminar todas. E outro ponto são as aves de sangue concentrado. Por exemplo, em cada grupo de sangue concentrado, o aproveitamento ele vai ser pequeno, porque vamos procurar nesses grupos as aves que têm mais características positivas. Essas aves de sangue concentrado, que têm maior percentual de características positivas, são essas que vamos usar nos cruzamentos. E o normal para quem está com pouco espaço, que é o foco do vídeo, é usar apenas um reprodutor de cada um desses grupos. Vamos escolher, como o macho é bem mais fácil de selecionar o melhor, vamos ali fazer nossa classificação e escolher apenas o melhor macho de cada grupo. Por exemplo, no grupo 1, que no modo que eu ensino, é o primeiro grupo de meio sangue, são os primeiros filhos do casal inicial. Ali naquele grupo, vamos fazer uma peneirada e escolher apenas o melhor deles, aquela ave que tem mais características positivas, considerando o macho e a fêmea inicial. Então, esse é o único macho que vai ficar. E baseado nisso, o cuidado com essas aves deve ser extremo, já que vai ser apenas uma ave de cada grupo. Vamos ocupar todas as gaiolas com os melhores machos do grupo 1. Por exemplo, vão ser apenas 10 gaiolas. Uma já vai estar ocupada com o macho inicial, vão sobrar 9 gaiolas. Eu vou selecionar apenas os 9 melhores galos, os 9 melhores frangos daquele grupo. E dentre esses 9, eu vou fazer a seleção do melhor deles. A partir do momento que eu fiz essa seleção, eu já vou eliminar todos os outros que sobraram. Ou seja, eu vou eliminar 8 aves daquele grupo. Nessa fase, os galos já vão estar ali com mais ou menos de 10 a 12 meses. Já foi feita a classificação, a avaliação dessas aves. Já vai se iniciar o próximo passo dos cruzamentos. Essas 8 aves que vão estar sobrando, com certeza são as 8 melhores que vocês classificaram, que vão ocupar essas gaiolas. Quando eu inicio o cruzamento desse macho que foi selecionado para dar continuidade no trabalho, esses 8 galos eles vão ficar somente nesse período em que esse galo principal, esse frango principal, está fazendo os cruzamentos e o período que esses filhos deles vão levar para crescer, chegar ali próximo dos 10 meses. Próximo dos 10 meses, essas 8 gaiolas elas já têm que estar desocupadas para selecionar justamente os 4 melhores filhos desse galo com a mãe dele e da irmã dele com, no caso, o pai dela, que é o outro lado de sangue concentrado, ambos os lados, um lado da galinha e um lado do galo. Ter pouco espaço ou pouco dinheiro não é só desvantagem. Quem tem pouco espaço tem uma seleção muito mais dura daquele cara ali que tem 60, 70 gaiolas, 100 gaiolas disponíveis. Geralmente o normal é que esse cara selecione e segure todos os quantos eles puderem. Se ele tem 100 gaiolas, ele vai ocupar todas as 100 gaiolas. E isso faz com que a rigidez desse cara seja muito pequena. Já aquele criador que tem pouco espaço, que tem pouca gaiola, pode ter certeza que se ele for sábio,
vai ficar apenas a elite da elite lá naquelas gaiolas, apenas os melhores dos melhores. Então, isso faz com que, de forma natural, a tua seleção já seja muito mais dura do que geralmente quem está aí na tua região. Entenda, eu vou bater de novo na mesma tecla. Se vocês têm pouco espaço, se vocês têm poucos recursos, é possível sim fazer. Eu comecei desse jeito, com pouco espaço, e o que garante a evolução do trabalho de vocês e a eficiência é essa estratégia, justamente essa estratégia de ser muito rígido, eliminar tudo que não tem serventia. É necessário que vocês eliminem tudo que não tem serventia. Não é porque a tabela tem vários grupos que é necessário que vocês segurem todos esses grupos. Conforme vai avançando, se as aves de vocês estão evoluindo, não tem necessidade nenhuma de eu segurar um grupo que não vai ser mais usado para formar mais outros grupos na frente. Então não tem necessidade nenhuma. A partir do momento que aquelas aves já não são mais úteis, elas já podem ser muito bem descartadas sem medo, sem problema nenhum. Entenda que se vocês têm medo ou têm receio de descartar uma linhagem que não está mais tendo serventia, alguma coisa de errado está acontecendo no trabalho de vocês. Porque se vocês conseguem observar a evolução, já não tem necessidade de segurar aquela linhagem que ficou para trás, aqueles grupos que ficaram para trás. Evoluam, tenho a certeza de que essas aves estão evoluindo e que o trabalho está avançando para que esses grupos sejam descartados o mais breve possível. Óbvio que se vocês têm espaço, aí já o manejo, o controle é todo conforme a realidade de vocês. Mas o vídeo é focado para quem tem pouco espaço ou pouco recurso. A terceira estratégia é valorizar mais os reprodutores do que os galos de apresentação. Vocês precisam entender uma coisa: os grupos de sangue concentrado é para formar os reprodutores. Como eu já mostrei para vocês, a seleção desses reprodutores ela é muito dura, é duríssima, só vai ficar os melhores dos melhores. No grupo de meio sangue, que são as aves que vão se apresentar nas feiras de exposições, essa dureza vai ser a mesma também. Porém, se vocês têm pouco espaço, vocês vão ter que valorizar muito mais os reprodutores, porque vocês podem eliminar todas as gerações de meio sangue. Vocês tendo ainda os reprodutores que formaram, que geraram essas aves, vocês não têm com o que se preocupar. E o natural é que ao segurar essas aves de meio sangue, vai ser apenas no período no qual vai estar sendo feita a avaliação dessas aves de meio sangue para selecionar justamente os melhores. Então, todo ano é feita uma limpeza lá na cocheira, no criatório, de todas as aves que já não tem mais serventia. Quem tem pouco espaço, infelizmente, vai ter que escolher ou dar valor mais aos reprodutores ou foca mais nos galos de apresentação. Então, é meio que não tem para onde correr. Se tu tem pouco espaço, o mais sábio, o mais inteligente a se fazer é focar nos galos de reprodução, nos galos de sangue concentrado. Lembra que esse vídeo aqui, o que eu estou falando, ele está focado nos 3 anos iniciais. E durante esses 3 anos iniciais, vocês vão ter 3 anos, são 3 anos para vocês irem se organizando e fazendo mais gaiolas. Mesmo que o cara ali tenha um salário, em 3 anos ele consegue sim se organizando para ir fazer, nem que ele faça ali uma gaiola por mês. Se ele conseguir fazer uma gaiola por mês, no final do ano ele vai estar ali com 12 gaiolas, no mínimo ali com mais 10 gaiolas por ano. No final desses 3 anos, se ele se esforçar, mesmo com o salário, ele vai ter ali já 30 gaiolas, cada ano ele vai ter mais 10 gaiolas. Já que tem pouco espaço, óbvio que o foco é maior, tem que ser nos reprodutores. E conforme ele vai fazendo essas gaiolas, aí sim ele vai poder segurar mais aves de meio sangue, ele vai poder estar levando essas aves para os eventos de feiras, de exposições. Tudo tem que ser organizado. Conforme vocês vão evoluindo, avançando, vocês vão se planejando, se organizando. Não tem necessidade de começar porque vai ser um trabalho de melhoramento genético, porque vai ser a tabela de Felt, que eu preciso iniciar com 100 gaiolas, com 50 gaiolas. E a quarta e mais importante estratégia é parcerias para as aves de meio sangue. É o que eu faço até hoje, eu tenho parcerias, eu tenho um amigo que as aves de meio sangue que eu não consigo segurar, vai todas para casa dele. Ele tem outras pessoas de confiança dele, que também quando ele não consegue lá, ele manda para outras pessoas aqui da minha região. E essa estratégia está ligada à terceira, que é valorizar mais os reprodutores. Vocês nunca vão passar para ninguém, mesmo que seja uma pessoa de confiança, vocês nunca vão passar os reprodutores, as aves de sangue concentrado, porque essas aves têm uma capacidade de transmissão fora do comum.
Quem não fez um trabalho de melhoramento genético da forma correta vai dizer que isso é loucura ou que eu não entendo do que eu estou falando. Mas os meus alunos que já entendem meu método de trabalho e sabem a forma que eu faço o meu trabalho, sabe a importância e a capacidade que esses animais de sangue concentrado têm de transmitir aquelas características que foram herdadas ali, que foram fixadas ao longo do trabalho. E para quem quer aprender um pouco mais sobre o que eu estou falando aqui nesse vídeo, eu vou deixar aqui na descrição também o link do meu curso, que ensina isso e muito mais. Ensina o passo a passo da tabela, ensina muitos outros pontos do melhoramento genético, focado 100% no galo Moura. É só olhar lá na descrição quem tem interesse. O que é que essas parcerias das aves de meio sangue vão fazer no nosso trabalho? Aonde que elas vão ajudar? Tem que ser uma pessoa de confiança, tem que ser pessoas de confiança, que vocês sabem que faz um bom manejo, que tem uma alimentação responsável, porque ali aquelas aves vocês podem até ceder, podem vender, enfim, é vocês que vão mais sabem vender, vocês vão pegar aquelas aves e vender para um amigo, nem que seja um pouco mais barato, mas vendam essas aves. E o mais importante dessas parcerias é o retorno, o resultado do que aconteceu com aquelas aves. Se a pessoa lá tem o manejo correto, tem uma alimentação responsável, o resultado positivo ou negativo daquelas aves que foram cedidas vai entrar lá na estatística de vocês. Então, a parceria para as aves de meio sangue, para quem tem pouco espaço, ela é muito importante. E eles entram exatamente nesse ponto, já que tem pouco espaço e o foco maior vai ser nos reprodutores, vão ficar com poucas aves de meio sangue no criatório devido às limitações. Essas parcerias vão ajudar aí muito no resultado final. Vocês vão ter noção do aproveitamento que teve daquelas aves de meio sangue, vai entrar na estatística e vai somar muito no trabalho de vocês. Os alunos do canal já sabem disso, que em cada avanço, a cada ano, as aves de vocês vão estar evoluindo. Então não faz sentido se preocupar com uma ave de meio sangue de um grupo atrás, de uma geração atrás. Não tem lógica, não tem por que vocês se preocuparem com isso. Então, desencanem disso, façam parcerias. Eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes de ver uma ave do criatório de vocês, que saiu do criatório de vocês, tendo sucesso na mão de um amigo, na mão de uma pessoa que ele passou. O mais importante é o retorno, o resultado que essas aves vão trazer. Essas parcerias para as aves de meio sangue é muito importante para quem tem pouco espaço. Voltando aqui a falar que tem gente que não entende. Assiste o vídeo, mas não entende. Eu estou focando para quem tem pouco espaço ou pouco recurso. O cara ali que tem bastante espaço, que tem recurso para fazer como quiser, ele não precisa se preocupar com muita coisa não. É fazer os trabalhos, a seleção dele e ir avançando. Porém, o meu foco no meu curso, no meu canal, é sempre focado no pequeno criador, naquele que tem o desejo de evoluir, de crescer. Mas vamos supor que, na pior das hipóteses, o cara não conseguiu fazer mais 10 gaiolas. Ele só tem essas 10 gaiolas, e agora o que é que ele vai fazer? Nesse ponto, então, como que vai estar o cenário no criatório? Vai estar ali, no final do terceiro ano, vai estar o galo inicial numa gaiola, o melhor macho do grupo 2 e o melhor macho do grupo 3. Então vão estar sobrando 7 gaiolas. O que eu faria era reproduzir, cruzar os animais do grupo 2 com o grupo 3, que já seria um avanço de mais um grupo de meio sangue, e já estaria adiantando na tabela. Tendo 7 gaiolas sobrando, eu seguraria o melhor desse, e os outros 6 melhores eu estaria vendendo. Vendendo esses 6 galos aí, que vão ser, com certeza, se o trabalho for bem feito, vão ser uns galos fora da curva, uns galos que vão ter uma taxa de aproveitamento muito grande. O percentual de heterose nesses galos vai ser muito grande. Então, quem não está habituado com esse tipo de cruzamento não entende o que eu estou falando. Mas quem já faz e já sabe, tem consciência que os grupos de meio sangue lá do meio para frente da tabela são os animais excepcionais que vão estar ali com um vigor híbrido fora do comum. Então, essas aves têm um valor de mercado muito grande, elas são aves que agradam a qualquer criatório. Então vão ser 6 aves sobrando para vender. Se vocês venderem uma ave dessa a R$1.000 cada uma, que é quase dado uma ave com essas qualidades por R$1.000, eu tenho certeza que vende muito fácil. Vamos supor que na pior das hipóteses ali, na tua região tu não consiga de maneira nenhuma vender por 1.000, que na pior das hipóteses vai sair por 300. Vendendo todos os 6 por 300,
vai ter ali 1.800 de venda desses aves. Vocês vão ali conseguir 1.800 de venda, da venda dessas aves. E piorando ainda, deixando um cenário pessimista, da pior das hipóteses, da pior das piores, saia por 1.000, vocês façam um pacote por 1.000 dessas 6 aves. Com esses R$ 1.000 eu garanto que vocês conseguem fazer 10 gaiolas simples e funcional, que vai dar para tirar ali pelo menos mais, vai dar já para avançar mais a tabela e ter mais espaço para aves de meio sangue, para posteriormente fazer a venda. E como eu tinha falado que o cruzamento, esse cruzamento aí é melhor que o cruzamento anterior de meio sangue, essas 10 gaiolas vocês podem repetir o cruzamento, atrasar, claro que vai atrasar 1, 2 anos, mas vai conseguir fazer essas gaiolas. Ou já pode desde o início fazer isso com as aves de meio sangue, que seria o mais inteligente a se fazer. E sempre, todo ano, vendendo as aves de meio sangue que estão sobrando e construindo essas gaiolas a cada ano.